trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todos muito bem-vindos a um episódio do Podcast Mundo de História. E essa semana, antes de eu começar o episódio, eu quero dar um recado. Nós batemos recentemente, eu infelizmente deixei passar, a marca de 100 episódios do podcast. E eu queria agradecer a todos vocês que escutaram, compartilharam, prestigiaram, elogiaram, deram suas críticas, contribuíram para o desenvolvimento do podcast nesses 2-3 anos de projeto, nesses 100 episódios. O podcast cresceu muito graças a vocês, a qualidade melhorou, eu fico muito mais animado em produzir conteúdo para vocês, pelos feedbacks. Por favor, continue dando feedbacks, continue compartilhando, para podermos chegar a 200, 300, 400, 500 episódios e ajudar o podcast a se manter na luta pela divulgação científica da área de humanidades, em especial de uma forma simples, porém didática, inteligente e prática. Mas, no mais, vamos passar para o episódio, no qual, aproveitando a data de hoje, que é o primeiro turno das eleições municipais, eu vou falar com vocês justamente sobre o mais belo, o mais querido, o mais importante direito dos cidadãos e cidadãs, o direito a voto. Para nós falarmos dos votos, nós temos que voltar em 1532. 32 anos após a invasão, o início da invasão colonial portuguesa do atual Brasil e 2 anos após o início da colonização efetivamente. Nesse ano, em São Vicente, foi realizada a primeira eleição em território brasileiro. Foi uma eleição indireta para eleger quem iria compor o Conselho Municipal de São Vicente. Nesse caso específico, poderiam votar e ser votados os homens bons. Quem eram esses homens bons? Eram os católicos, livres e proprietários. Já dá para ter uma ideia de como funcionaria essa democracia, essa administração colonial na época. Por que eu digo isso? Porque a colônia também era composta por escravizados, nativos e trabalhadores manuais, que não tinham o direito a votar. E vale destacar que o católico deveria ter sempre sido católico, pois era muito comum naquela época já o que nós chamamos de cristãos novos, judeus que foram forçados a se converterem ao catolicismo para fugir de perseguições. E esses judeus convertidos não tinham direito a voto. Ou seja, as eleições no Brasil colonial começam com uma grande exclusão social. Por 300 anos, as eleições eram apenas municipais. A primeira eleição nacional foi realizada em 1821, um ano antes da proclamação da nossa independência, quando brasileiros elegeram os seus representantes para as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa. O nome imenso para uma Assembleia Constituinte. A função dessa corte geral, dessas cortes gerais, melhor dizendo, era elaborar uma constituição para o Império Português, pela qual o absolutismo português teria um fim. No Império Brasileiro, as normas da Constituição foram primeiro determinadas pela Constituição de 1824. Essa Constituição definia que homens livres com mais de 25 anos poderiam votar, homens casados, oficiais do exército, poderiam votar a partir dos 21 anos, mas o homem que fosse padre ou bacharel não teria idade mínima para votar. Ao mesmo tempo, além da idade, era necessário ter renda mínima para votar e ser votado. Eles dividiam em graus. O primeiro grau eram os eleitores que tinham uma renda entre 100 mil e 200 mil réis. Esses não poderiam ser votados, mas votavam e elegiam os eleitores do segundo grau. Segundo grau esse que é necessário ter uma renda de pelo menos 200 mil réis. E eram esses eleitores do segundo grau que elegeriam os deputados. Para ser deputado, o homem precisava ter uma renda de, no mínimo, 400 mil réis.
Ou seja, basicamente, os eleitores elegiam eleitores para deputados. Era quase uma eleição dupla indireta. Eleição indireta, vai ressaltar, é quando a população não elege diretamente o presidente da república, por exemplo, o primeiro-ministro. É quando elege um deputado, elege um colégio eleitoral e esses elegem um representante. No Império, então, era mais complicado ainda. Primeiro, que você deveria eleger eleitores e, segundo os eleitores, elegeriam os deputados. E o partido que tivesse o maior número de deputados elegia o presidente do Conselho de Ministros, que é basicamente o primeiro-ministro brasileiro. Vale ressaltar que para ser eleito era necessário ser brasileiro e católico, porque na época o Brasil não era laico, o Brasil era um país, era um império católico. Então, uma pessoa não católica jamais poderia ser votada. Vai ressaltar ainda que havia uma questão interessante. O voto era aberto. Você anunciava em quem você ia votar, o que muitas vezes gerava confusão. Afinal de contas, os candidatos queriam votos e realizavam ações violentas, também fraudes para conseguir isso. Eram eleições marcadas por fraudes, por violências, por confusão. Junto ao lado da Câmara de Deputados havia ainda o Senado. E novamente era uma situação complicada ou estranha a eleição dos senadores. Os eleitores do segundo grau indicavam 3 nomes para cada uma vaga do Senado. As pessoas indicadas deveriam ter mais de 40 anos e uma renda mínima de R$800 mil. Dentro dos 3 indicados, um seria escolhido pelo imperador na época da Constituição, Dom Pedro I, posteriormente Dom Pedro II, que assumiria o cargo de forma vitalícia. Seria senador, então, até a sua morte. Estima-se que, na época, 13% da população poderia votar. A eleição do Império mudaria em 1881 com a Lei Saraiva, que determinou o voto direto, a exclusão de analfabetos e agora o eleitor e o candidato deveria comprovar a sua renda por meio de documentos. Essa determinação, essa lei, apesar de ter feito um progresso ao instituir o voto direto, aumentou ainda mais a exclusão. Estima-se que a porcentagem da população apta a votar caiu de 13% para 1,5% da população. Uma queda vertiginosa. Em 1889, Dom Pedro II é afastado do trono, Deodoro da Fonseca assume como presidente e o Brasil torna-se uma república. Uma república que teria o voto universal masculino, apenas homens poderiam votar inicialmente, desde que fossem alfabetizados e tivessem mais de 21 anos. A porcentagem da população apta a votar saiu de 1,5% para 2,5% da população. Um aumento, mas ainda um número minúsculo, um número extremamente triste. Os eleitores elegiam senadores para mandatos de 9 anos, deputados para mandatos de 3, por meio do voto aberto. Novamente, falavam quem que gostariam que fosse eleito. E aí tem uma questão interessante também na eleição da nossa república. Na eleição da Primeira República. Atualmente, nós elegemos presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito como uma chapa. Na época, eram eleitos separados, sem segundo turno. Você votava primeiro para presidente, depois para vice-presidente e assim por diante. Ou seja, era possível que um presidente governasse com um vice que não era da sua chapa, não era mesmo da sua aliança. Na época, havia ainda a Comissão de Verificação de Poderes. Apesar do nome bonito, na prática atuava para forjar e anular votos, para garantir o status quo, para evitar grandes mudanças, garantir a permanência das elites no poder. No episódio que eu falo sobre a República Oligárquica, eu comento sobre as eleições e eu vou repetir aqui um dos grandes marcos da Primeira República, das eleições da Primeira República: fraudes e compra de voto. Pessoas mortas eram colocadas como eleitoras e votavam. Pessoas votavam 2 vezes.
pessoas vendiam seus votos, eram ameaçadas para votar, recebiam benesses. Na prática, as eleições do Brasil naquela época eram conhecidamente fraudadas, injustas e elitistas. A situação mudaria um pouco em 1932 e 34. Em 32, o governo Vargas instituiu o Código Eleitoral, que determinou não apenas o voto secreto, como oficializou o voto feminino. Pela primeira vez na história, o direito de voto feminino torna-se uma lei federal. Depois de 110 anos de independência, depois de 400 anos da primeira eleição, as mulheres finalmente puderam votar e nós tivemos Carlota Pereira de Queiroz como a primeira deputada federal. E, em 1934, nós tivemos uma nova Constituição que mudou para 18 anos a idade mínima para votar. Vargas torna-se um ditador em 1937, sendo assim, foi apenas em 1945 que a população brasileira pôde voltar às urnas. E pela primeira vez na República, mais de 10% da população podia votar, sendo que 13 a 14% da população era apta. Nós tivemos uma série de eleições livres, diretas, multipartidárias. Sequência essa que foi finalizada com o golpe militar de 1964, que levou ao bipartidarismo, controle das eleições pelo governo federal e, a partir de 1977, a nomeação de um terço do Senado pelo governo militar. Os 21 anos de ditadura foram marcados não só pela violência política, pela violência policial, mas também pela exclusão do voto. O voto é a base de uma democracia, e uma democracia sem voto é impossível de existir. Com a redemocratização do Brasil, ocorreram mudanças eleitorais. O voto se tornou obrigatório, menos para idosos, adolescentes entre 16 e 18 anos e analfabetos. Fora disso, todo cidadão ou cidadã com mais de 18 anos é obrigada a votar. Foi instituída ainda a necessidade de segundo turno para presidente, governador e prefeitura das cidades com mais de 200 mil habitantes, caso no primeiro turno nenhum candidato ou candidata consiga 50% mais um dos votos. Ou seja, se nenhum candidato conseguir a maioria dos votos válidos, ocorre uma nova eleição com o primeiro colocado e o segundo. E acho que isso é o mais comum na maior parte das cidades do Brasil. E é o mais comum das cidades do Brasil, sendo que desde a redemocratização houveram apenas 2 eleições presidenciais sem o segundo turno, que foram as 2 eleições do Fernando Henrique Cardoso. Durante mais de um século, brasileiros e brasileiras votaram usando células de papel, o que mudou na década de 90. Em 1996, o Tribunal Superior Eleitoral usou pela primeira vez as urnas eletrônicas. Elas foram utilizadas nas eleições municipais daquele ano, sendo a sua utilização gradualmente ampliada ao longo dos próximos anos. As urnas foram constantemente atacadas nos últimos 5 anos, 8 anos. Mas vai destacar que as urnas são extremamente seguras e funcionais. Elas são testadas publicamente sempre antes da eleição. Antes de iniciar as votações, é impressa uma zerésima que confirma que não há nenhum voto naquela urna. Após a votação, boletins de urna são impressos, onde o cidadão pode e deve conferir os votos. Quando uma pessoa vota, o seu voto é computado de forma secreta, sendo que apenas ela sabe em que votou, e dentro do HD, dentro do armazenamento da urna, onde ficam todos os votos, a cada novo voto, aquela lista é toda embaralhada. Então, no final do dia de votação, seja primeiro turno ou segundo turno, a lista, a ordem de votos está guardada, não confere ou não bate com a ordem real de votação. Assim, ninguém sabe em quem o outro votou. Da mesma forma, é usada a biometria para garantir mais segurança para o eleitor. Caso uma urna sofra defeito, é possível retirar uma espécie de pendrive dela, onde fica todo o armazenamento
de votos editados, inserir em outra urna. A urna pode ser ligada por meio de bateria de carro, gerador. Ela não tem contato com a internet. Ela é impossível ou dificilmente penetrada fisicamente, além de contar ainda com acessibilidade para deficientes visuais e analfabetos. A urna eletrônica é um dos grandes, se não o maior avanço dos últimos 20 anos da nossa democracia. Apesar dos ataques, as urnas permanecem equipamentos extremamente seguros, acessíveis e democratizantes. Nunca houve um caso de fraude nas urnas eletrônicas e o TSE continua mantendo a segurança dos equipamentos sempre atualizada. Votar é, além de importante direito, um dever de cidadãos e cidadãs. Por isso, eleições limpas, seguras e práticas devem ser garantidas a toda a população. E isso é garantido justamente pelas urnas eletrônicas, junto com todas as etapas de verificação e de segurança. Lembre-se, o seu voto vale muito, vote sempre com consciência e não venda o seu voto para ninguém e seja sempre um eleitor democrata. Eu agradeço a todo mundo que escutou pode estar aqui. Convido você que nos escuta a nos seguir no Instagram, Blue Sky e Facebook, as páginas do Mundo de História. Por lá, você estará sempre por dentro de quando um novo episódio for publicado, quando houver algum imprevisto, ou postagens extras, comentários, postagens extras. Você pode ainda enviar feedbacks por meio das redes sociais para nós ou para o próprio Spotify, caso você utilize. No nosso Instagram, você encontra ainda o link do nosso Catarse para você, caso tenha interesse e condições, financiar o nosso podcast com valor único ou um valor mensal, que você nos ajudando a manter o podcast de ar, mas você também nos ajuda e muito compartilhando esse e outros episódios, amigos, familiares, colegas, amigos, amigas, qualquer um que você acha para gostar desse e de outros temas e também de aprender um pouco mais de história de uma forma prática, porém eficaz e divertida. No mais, muito obrigado novamente a todo mundo que estou aqui. Espero ter gostado, espero que tenham entendido a mensagem. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.